Ok, então, bom dia mais uma vez a todos, né, presentes, parceiros aí nessa campanha do abuso sexual, da prevenção ao abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes, né, eu sou a Marise, sou psicóloga aqui da Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos fazendo essa reunião hoje aqui, então, para a gente alinhar um pouquinho o que a gente pensou para essa campanha. É uma campanha realmente muito importante, né, uma temática muito importante. Essa reunião também, ela tem o intuito da gente ir conhecendo a nossa rede, que é a nossa rede de proteção à criança e adolescente, né? Todos nós, saúde, assistência social, educação, a polícia militar, né, e todos os outros órgãos, nós fazemos a própria justiça, a gente não tem um representante aqui agora, mas todos nós fazemos parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né, então a nossa temática tem sido já há um bom tempo, né, que criança, ela não é propriedade de ninguém, né, criança é de todo mundo, criança é do país inteiro. Então, é muito importante esse momento aí que nós estamos juntos. A Secretaria de Educação, no ano passado, fez essa proposta, essa adesão a essa campanha que chama-se Campanha Faça Bonito, que é uma campanha que tem nacional, e ela já tem 23 anos, né, no Brasil, e Viçosa faz a adesão no segundo ano. Eu falo muitas vezes, confundo muito com Lagoa Santa, porque eu trabalhei em Lagoa Santa por um bom tempo, onde eu já conhecia a campanha lá. E foi daí também que eu sugeri que a gente trouxesse a campanha, que a gente fizesse essa adesão à campanha aqui em Viçosa, e ano passado a gente já fez um trabalho legal. A campanha Faça Bonito, na verdade, ela tem esse nome, né, Faça Bonito, que foi uma provocação de alguns adolescentes durante a campanha, durante o ano de desenvolvimento da campanha, alguns jovens participando, e a campanha sempre teve algo de fazer oficinas, junto com, inclusive, com os adolescentes, envolvendo o protagonismo dos adolescentes, e então, alguns adolescentes começaram a dizer, né, faça bonito, vocês falam bonito demais, mas vocês deviam fazer bonito. Então, a própria Neide Castanha, que é uma das idealizadoras dessa campanha, foi, então, provocando todo mundo e foi mudando essa lógica de dizer faça bonito, ao invés, né, de fale bonito. Então, a campanha em si, ela tem essa proposta de ter algumas ações práticas mesmo, de alguma, né, que podem ser dentro do município, inúmeras práticas, digamos assim, de prevenção, né, ao abuso. Em muitas cidades, a gente vê apenas a panfletagem, é muito comum que as campanhas, elas tenham essa lógica de fazer panfletagem e fazer palestras. Ótimo, e é isso mesmo, né? Mas uma campanha, ela também tem condições da gente ter algumas outras ações, e a ideia é que cada campanha a gente comece a fazer outras articulações também, além da panfletagem, além de palestras, né? Então, por exemplo, na campanha Faça Bonito, em maio, a gente poderia ter, por exemplo, uma audiência pública na Câmara, né? Poderíamos fazer parte lá da Câmara para fazer alguma ação, e uma das coisas que a gente pensa muito é nessa articulação, então, de várias políticas públicas, né? Porque exatamente que a gente percebe que o trabalho intersetorial, ele é talvez a grande base, uma das possibilidades de solução para que a gente tenha mais efetividade em algumas campanhas. A gente percebe que alguns estados, né, do Brasil hoje, eles conseguem melhores resoluções dos seus problemas através da política intersetorial, né? A gente já teve algumas ações, algumas palestras, encontros, por exemplo, no sul do Brasil, que é muito articulado,
E já tem pesquisas que mostram que algumas políticas públicas, né, quando tem algumas ações e alguns municípios que trabalham com articulação em rede, com trabalho intersetorial bem alinhado, os seus conflitos, os seus problemas. Inclusive, uma menor judicialização dos casos, né? Eu sei que você sabe o que é isso, é quando, por exemplo, uma família não consegue acessar um direito e ela, para isso, ela procura o Ministério Público. E o Ministério Público, então, faz uma representação e conduz o caso para o juiz. E o juiz, então, ele precisa de abrir, né, de ter toda uma conduta ali judicial para resolver. Por exemplo, mandar a saúde fazer alguma coisa, mandar a educação fazer outra coisa, mandar que a assistência social faça alguma coisa, né? E dessa forma, aquela política social, ela é obrigada a fazer aquilo que ela, né, que está sendo mandado para ela fazer. E, às vezes, até alguns juízes decretam, por exemplo, né, que se pague multa. Eu me lembro em Lagoa Santa, quando o próprio CREAS, eu trabalhava no CREAS, e houve lá uma situação que precisava de fazer uma inserção, né, por exemplo, de um idoso, e não se tinha vaga, e o Ministério Público solicitou e o juiz decretou, inclusive com multas diárias, né, a prefeitura teve que pagar multas. Então, um caso, quando ele é judicializado, ele é muito mais trabalhoso e é mais problemático para uma política pública quando eu consigo resolver sem que haja essa judicialização. E dessa forma, né, quando eu tenho um trabalho articulado em rede, eu posso diminuir essa judicialização e menor problemas até para a nossa própria prefeitura. Então, o ideal é que a gente consiga ser mais efetivo, né, nessa nossa troca. Então, a educação, ela se coloca nesse lugar de responsável. Tem, né, as nossas crianças, o Bruno Tavares fala muito isso conosco, né, a criança, a gente sabe o lugar onde ela está, que é na escola. Então, se ela está doente, ela passa por alguma situação no posto de saúde, na unidade de saúde, unidade básica. Se ela precisa de alguma situação, aquela família precisa, ela acessa assistência social, mas a educação, ela tem que estar na escola, né? Então, lá é o lugar onde a gente tem que garantir esse direito para ela também. Então, a ideia nossa é que a gente faça uma campanha dentro da escola, para, de certa forma, não é que é obrigar, né, mas para chamar muita atenção da escola nessas campanhas, a gente colocou, então, dentro do nosso calendário escolar, todas as semanas que são instituídas, né, por lei no Brasil hoje, e algumas outras que, mesmo sem estar instituídas por lei, algumas temáticas importantes para a educação, então, todas elas estão dentro do nosso calendário escolar. Então, é uma forma também da gente usar esse espaço preventivo de educação, de nossa responsabilidade, para não só levar conteúdo, né? A gente não quer só ensinar os conteúdos que a gente precisa ensinar a ler, escrever, matemática, mas a gente também precisa de dar essa educação integral, protetiva, né, para as nossas crianças. A gente sabe que uma criança que vive uma violação de direitos, que tem algum direito violado, que vive um abuso sexual ou qualquer outro tipo de violência, ela está fadada a ter um rendimento escolar muito, né, prejudicado. Então, às vezes, o educador nosso está lá fazendo de tudo dentro de alguma estratégia para ele educar, e aquela criança, ela não dá conta de ir para esse aprendizado. E muitas vezes, quando a gente vai aprofundar na situação dela, ela está vivendo alguma situação de violação de seus direitos. Então, a gente sabe que não é só, né, para eu conseguir também levar uma educação de qualidade, eu tenho que fazer de tudo para que essa criança ela seja protegida e integralmente ela não esteja vivendo nenhuma situação de violação, para que a gente, então, também possa educá-lo integralmente e até mesmo garantir os seus direitos. Então, dentro da nossa semana, dentro do nosso calendário, todas as campanhas, hoje, elas estão bem estruturadas. A nossa rede de educação, né, hoje a gente conta com 20 escolas municipais, são 6 CMEIs, ou seja, só educação infantil são 6, estritamente
educação infantil. Algumas escolas têm só o ensino fundamental 2, por exemplo, Edmundo Lins, né, que é de 6º ao 9º, um público só de já pré-adolescentes e adolescentes. E aí a gente tem também outras escolas que têm educação infantil e ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, então cada escola ela vai se organizando aí com um público específico. Mas toda a nossa rede hoje, né, ela tem trabalhado, a gente tem buscado com uma unificação da nossa rede. O que significa isso? Nossas escolas hoje, as 20 escolas, né, ela tem uma equipe de diretores que tem reunião semanal aqui com a nossa equipe, então não é escolha do diretor, ele tem que vir para a reunião, onde a gente alinha, né, sempre as nossas ações, e também temos reunião quinzenal com os nossos supervisores. Para que isso? A gente antes tinha uma rede, quando nós chegamos, uma rede onde várias escolas faziam e tinham algumas práticas ou alguns projetos dentro dela. Então, quando alguém queria ofertar algum projeto dentro de uma escola, procurava o diretor, e o diretor ele tem toda a autonomia, então ele escolhia e fazia lá a parceria com aquele projeto dentro da sua escola. Ok, ele tem isso, ele tem toda essa autonomia, e está tudo bem, né? É isso mesmo que ele pode fazer, ele pode chamar palestrante, ele pode, de acordo com a realidade dele, buscar aquilo que é importante para ele ali. Só que a gente percebia que isso a gente não caminhava muito em rede, que às vezes tinha algum projeto na escola, por exemplo, né, em um determinado bairro, que poderia ser potencializado em outro bairro também, e a gente não fazia essa informação chegar. Então, tinha uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de potencialização de alguns projetos e também de entendimento de demandas da nossa rede. Então, a gente, às vezes, também não sabia qual era a necessidade que cada um fazia. Então, havia uma certa desarticulação da nossa própria rede. Então, hoje, um pilar que a Secretaria de Educação hoje tem levado é a unificação da rede. Então, né, eu estou partilhando isso com vocês, que é importante, porque também, como a gente está aqui, né, conversando também com a equipe intersetorial, com os nossos parceiros, é importante que vocês entendam hoje quais são os marcos, digamos assim, quais são as metas que a Secretaria de Educação tem para lidar com os desafios, que seria o quê? Essa organização da nossa rede interna. A gente tem muita necessidade de fazer uma certa formação com os nossos educadores. Os educadores, às vezes, não conhecem a rede, eles não sabem, às vezes, fazer um bom relatório, então, às vezes, tem muitas dificuldades e desafios internos. Então, a gente vai ter que levar, e estamos levando, toda uma formação para a nossa rede, e fazendo sempre esse alinhamento. Então, para vocês terem ideia, hoje, nós estamos também tendo uma reunião, onde nós aqui da equipe, né, todo o setor pedagógico, articulou e está passando nas 20 escolas com uma palestra que se chama Somos Rede SME, e o tema é profissionalismo, tá? Então, as 20 escolas hoje vão receber fora do horário de aula, que a gente chama de módulo, né? Então, nós estamos tendo o trabalho, digamos assim, de ter reuniões à noite nas escolas, né? Eu não sei se alguém aqui acompanha as nossas redes sociais, mas a gente tem insistido em dizer isso, aonde a gente tem, então, ido nas 20 escolas dizendo isso, dizendo que a gente precisa de alinhar, dizendo que a gente é rede, dizendo que a gente tem uma unificação em todas as escolas, né, de que a gente quer buscar também o profissionalismo enquanto política pública. A política de Viçosa, ela é muito, às vezes, muito pessoalizada, e a gente está buscando esse profissionalismo também da rede. Não é fácil, é muito desafiador, né, mas o que isso tem a ver com o nosso encontro aqui? É que, para a gente fazer essa campanha hoje, a gente, então, também tem toda a força, digamos assim, dos nossos supervisores. Então, toda escola tem um supervisor, e esse supervisor encontra conosco 15 em 15 dias. Então, a gente consegue, com isso, unificar uma campanha dentro hoje da nossa rede, uma conversa, né, alguma temática que a gente precisa fazer, então a gente consegue alinhar hoje, né, e nós temos uma meta, que é uma organização interna disso que nós estamos falando, e depois nós vamos ter também toda uma formação
em rede intersetorial. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma conversa específica de alinhamento com o Conselho Tutelar, com assistência social, né? A gente já está fechando com o professor Bruno Tavares também para o segundo semestre, provavelmente um projeto de extensão, onde a equipe da administração, então, virá para nos ajudar a levantar toda a quantidade de violações de direito e de demanda que nós temos internamente, para a gente traduzir isso em números, para a gente também poder comunicar, né? O Conselho Tutelar, houve uma vez que nos perguntou quantos casos vocês têm disso ou daquilo, e como a gente não tem essa unificação, a gente não tem uma facilidade de traduzir em números as nossas demandas, né? Então, eu teria que ir em cada escola, e aí ficaria meio também separado. Então, hoje também a gente está começando com uma profissional, que é a Tayane Freitas, que está aqui na reunião também conosco, né? A Tayane, ela veio para o setor de inclusão e vai nos ajudar também a fazer essa lógica aí de organização, de quantidade de violações de direitos que a gente tem na nossa rede, de quantidade de defasagem educacional que a gente tenha, de crianças com vulnerabilidade social, com necessidade de inclusão, com dificuldades com desafios, por exemplo, transtornos apenas da aprendizagem. Então, a gente vai organizar a rede interna para a gente poder também criar protocolos de encaminhamento únicos. Então, quando a gente tiver que mandar um conselho, né, um caso para o conselho tutelar, a gente vai organizar melhor esse diálogo também com o conselho, fazendo um encaminhamento mais adequado, porque às vezes os encaminhamentos são extremamente inadequados mesmo, a gente sabe disso, então isso é uma coisa interna que a gente vai organizar, tá? Então, hoje, os nossos supervisores já sabem que nós estamos prontos para fazer a campanha interna do combate, né, de certa forma, da prevenção do abuso sexual dentro das nossas escolas. Então, o que a gente pensou? A gente pensou, então, em fazer algo parecido com o que nós realizamos ano passado. Só que ano passado a gente fez uma proposta de um café com os educadores, né, e também algumas oficinas dentro das escolas com os alunos. A gente fez, foi muito bacana, os profissionais gostaram demais de receber os profissionais dentro da nossa rede, causou um impacto muito positivo. Só que a gente teve uma greve no meio do nosso evento, que foi uma pena, né, que desarticulou muito. E aí, esse ano, a gente vai também fazer esse convite para que esses profissionais venham conosco numa visita, né, dentro da escola. Só que a gente não vai fazer esse café com os educadores, não vamos fazer as oficinas com as crianças. O que a gente pensou? Nós vamos, de certa forma, chegar juntos na escola. Então, por exemplo, a escola de amanhã, que é a Celito Sari, 8 horas da manhã, a gente já gostaria de contar com algum representante dos setores, né? Que seja um conselheiro tutelar amanhã conosco, uma pessoa da assistência social, uma pessoa da saúde, que, por exemplo, poderia ser da unidade de saúde, que atende, por exemplo, a escola, né, Celito Sari, para estar conosco amanhã, chegando juntos na escola. E o que a gente faria nessa escola? A gente vai chegar lá, né, sermos acolhidos pelo diretor, falar um bom dia, e aí a gente passaria de sala em sala, também falando um oi com o professor né, que está lá, o professor regente. Se são crianças, falar um bom dia com essas crianças, cantar a música da campanha, né, que é aqui e ali, a gente não pode tocar, dizendo um pouquinho para essas crianças, falando para elas, né, o que é uma parte íntima, que a gente não deve tocar, que a gente não deve, aliás, que a gente não deve ninguém, né, tocar, que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, ou seja, com uma linguagem bem infantil, bem agradável, com essas crianças, vamos levar também o nosso banner da campanha, passar de sala em sala, se colocar à disposição para que cada educador faça alguma pergunta
que tenha para onde encaminhar, né? Essa é uma pergunta que às vezes eles nos fazem. Se eu estou sabendo de algum caso, para onde que eu encaminho? O que que eu faço? Como eu devo agir? Se uma criança fala para mim dentro da sala de aula que eu estou sendo, né, que eu estou vivendo alguma situação de abuso, ou que eu tenho alguma desconfiança daquilo, o que eu devo fazer, né? Isso um pouquinho a Nádia também pode aí partilhar conosco, de como que a gente, né, se um educador chegar lá para a gente tiver uma dúvida em relação de como proceder, então que a gente também saiba dizer para ele, né, o que ele deve fazer em relação a se alguma criança partilha, né, conosco, dizer da importância do 18 de maio. A gente também tem um documento lá orientador falando um pouquinho, né, dessa história do 18 de maio. Então, faço um convite também para que vocês leiam. A gente vai colocar lá também de novo essa cartinha para que todo mundo saiba. A gente deve levar um folder também para a gente entregar para o educador apenas. A gente não tem folder suficiente para todas as crianças. A gente vai deixar também uma carta para as famílias, dizendo que 18 de maio, que o mês de maio uma campanha de prevenção ao abuso sexual, da importância da gente proteger as nossas crianças e adolescentes, os canais de comunicação também de uma denúncia de casos de abuso sexual hoje, né, da importância de cada um fazer essa proteção, ter também coragem de fazer uma denúncia, se tiver receio, como fazer uma denúncia anônima, né, as pessoas nos perguntam muito isso, e se eu sei, mas eu não quero, né, não quero que alguém saiba, que a família saiba que sou eu que estou denunciando. Então, é importante que a gente oferte para as pessoas também alguns canais de denúncia anônima, para que possa chegar aí, né, ao município, para que o município possa agir. A própria Nádia, daqui a pouquinho, pode partilhar um pouquinho conosco, né, como que é uma ação e atuação do CREAS, né, como que eles fazem esse procedimento. E ali, então, né, um contato mesmo, a gente vai marcar a presença dessa equipe intersetorial em cada uma das nossas escolas, e a gente ali faz uma despedida e encerra, de certa forma, a nossa campanha esse ano, tá? Dentro de cada uma das 20 escolas. Algumas escolas a gente vai conseguir fazer isso só de manhã, por exemplo, a Celito Sara é uma escola pequena e as crianças ficam em período integral, então não justifica ir de manhã e de tarde, né? Mas outras escolas, nós temos cursos diferentes, de manhã e de tarde, então nós vamos precisar de ir no período da manhã e vamos precisar de, em algumas escolas, na grande maioria delas, voltar à tarde, tá? Então, o que a gente queria muito pedir a participação de vocês é essa disponibilidade de ir conosco, tá? Ah, Marisa, ninguém pode ir, ninguém vai conosco? A Secretaria de Educação vai estar lá, é uma obrigação aí que a Secretaria de Educação vai se colocar. Talvez eu não esteja todos os dias, mas aqui temos eu, a Louane, temos, né, todo o setor pedagógico que já se disponibilizou para ir conosco. Então, alguém da Secretaria de Educação vai estar lá para fazer essa visita nesse horário marcado. E seria muito bom que outras pessoas, né, aí a Gláucia da Saúde, agradeço também, ela já disse, nossa, Maria, também muito em cima da hora, eu entendo, né, e justifico de novo que foi muito difícil para a gente, porque a gente queria ter feito as reuniões com muita antecedência, mas a gente teve um mês aí muito difícil relacionado à segurança escolar, né, do crime que, de certa forma, abalou aí o nosso país dentro das escolas, e as escolas, elas se desestruturaram, famílias, a gente teve um trabalho muito grande até para acalmar, né, alguns educadores, para vocês terem ideia, né, alguns sintomas, e a nossa rede, ela tem tido muito desafio, então nós temos muitos educadores, inclusive tendo crise de ansiedade, né, porque a jornada dele é muito sobrecarregada. Então, quando tem alguma situação dessa, de muita violência, né, o Wellington aí está muito conosco, sabe disso, né, Wellington, o quanto que mexeu, o quanto que foi, assim, uma situação muito pesada
para a gente. Então, por isso também a gente justifica, né, a não antecedência até das nossas reuniões para isso, mas eu agradeço a presença da Gláucia hoje, e que dentro do possível, então, se alguém da saúde puder estar nesse dia lá conosco também, de preferência, alguma unidade que seja próxima da escola, né, que seja a unidade básica de saúde, hoje a gente sabe que é a porta de entrada. Então, para a gente é muito importante que a escola também conheça e tenha uma boa vinculação com a unidade básica de saúde, porque ela vai precisar, né? E também a unidade de saúde vai precisar. Quando a unidade de saúde precisa fazer uma boa campanha também, né? Que aborde famílias ou adolescentes ou crianças, a escola é a porta de entrada para ela também, é a grande parceira dela. Então, quando a escola tem um bom vínculo também com a unidade de saúde, isso potencializa os dois, né? Tanto a escola, quanto potencializa também a própria unidade de saúde, né? A gente sabe que depois da nossa campanha, só para dar um exemplo para vocês, depois da nossa campanha do ano passado, aonde a gente foi na Cônego Mendes, lá em Novo Silvestre, não, aliás, em Silvestre, né? Foi muito interessante que uma das enfermeiras da unidade de saúde foi conosco na campanha, né? Foi até uma conselheira tutelar também. Nossa, eu até me esqueci agora quem foi. Foi a Amanda que foi uma pessoa da saúde também. E depois disso, a unidade de saúde teve um vínculo muito maior com a escola, e elas chegaram até a fazer uma excelente organização, para vocês terem ideia do cartão de vacinação das crianças. Tinha algumas crianças com cartão desatualizado, tudo. Então, elas usaram da escola para fazer esse alinhamento, e que foi ótimo, né? Isso foi um relato aí que a escola nos trouxe, inclusive de alguns casos sérios até, envolvendo abuso sexual, né, de criança, usando fralda, assim, e que elas precisaram de muito apoio da unidade de saúde, e que tiveram, né, de todos os órgãos, do conselho, de todos os outros. Então, isso é muito importante, né, da gente poder alinhar isso daí, tá? Então, enfim, é mais ou menos isso, né? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. A gente se disponibiliza agora também um pouquinho de perguntas, e dentro do possível que a gente pudesse escutar um pouquinho, né? A Nádia, o Mário também aí é nosso grande parceiro, já participou conosco ano passado, nos deu muito suporte, né? Liberando a equipe dele para estar conosco. Então, a assistência social teve uma participação excelente, o conselho tutelar também, né? E as pessoas, elas gostaram muito, né, dessa participação de todos, a saúde também, né? E, enfim, então, nós estamos abertos agora um pouquinho a perguntas, e também escutar um pouquinho a Nádia aí. Bom dia a todos, né, e a todas. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Marisa, eu gostaria de, né, parabenizar vocês da educação por essa iniciativa. A gente sabe que é extremamente importante esse trabalho, essa data, para poder realizar mesmo a conscientização da população em geral sobre os meios que existem de denúncia anônima, né, os equipamentos, a rede de proteção mesmo que compõe o nosso município. O CREAS, a gente vai realizar alguns grupos durante o mês de maio. A gente tem o atendimento individualizado e o atendimento dessas famílias também em grupos. E nesses grupos a gente vai trabalhar com um grupo de pais, né, de adultos, adolescentes e crianças, cada um com de uma forma, né, para que eles possam entender. Vai ser utilizado didáticas diferentes por causa do público mesmo que vai participar. E vão ser, então, 3 grupos que nós vamos fazer aqui no CREAS. E nós vamos nos colocar também à disposição para estar indo nas escolas, os técnicos também vão ter essa participação, para a gente falar sobre o trabalho do CREAS, né? O CREAS, ele é imprescindível aí para a minimização dos danos causados pela violência, para o desenvolvimento adequado da criança, do adolescente após a vitimização. A gente sabe que esse trabalho de rede é muito importante, não se tem como garantir direitos sem que seja feito um trabalho de forma, né, a questão intersetorial mesmo, toda a rede está aí junto.
E o nosso trabalho aqui no CREAS, a unidade é uma unidade pública, né, da política de assistência social, que busca oferecer apoio e orientação a essas famílias e indivíduos que estão em situação de risco pessoal e social por violação de direito. Agora nós temos, já tem algum tempo que veio a lei, que ela, uma lei nova, né, que trata sobre duas modalidades de escuta protegida, que é a escuta especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, né, de alguma violência física e sexual. E aí a gente faz essas escutas aqui no CREAS, o depoimento especial é no judiciário, para que possa ter maior celeridade nesses processos em que existem crianças e adolescentes vítimas de violência. E também a escuta especializada que é feita aqui no equipamento. O CREAS, aqui no município de Viçosa, apenas a equipe do CREAS que está realizando essa escuta, né? Mas não obsta de em outros equipamentos estarem também fazendo essa escuta especializada, através de uma acolhida, uma escuta qualificada, né, que não deixa de ser. E aqui a gente conta com uma assistente social e uma psicóloga que realiza. Então, a gente recebe demandas de diversos equipamentos. A gente tem, o CREAS é porta aberta, como qualquer outro equipamento. A gente recebe inúmeras denúncias por parte das escolas, da educação, Conselho Tutelar, Ministério Público, né, o Disque 100 tem nos encaminhado bastante, que é um meio muito eficaz, porque ali a pessoa ela não precisa se identificar. A gente vê que muitos têm um receio muito grande de estar fazendo a denúncia, às vezes por medo da exposição, mesmo a gente sabendo essa questão da ética profissional, do sigilo, mas tem esse certo receio. Então o canal Disque 100 nos encaminha constantemente e-mails para poder verificar situações de violência, e a equipe do CREAS tenta, né, acompanhar após aí essa vitimização desse indivíduo, não só criança e adolescente que nós trabalhamos, mas como o público geral, em estar fazendo esse acompanhamento. Eu acho que é só, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, e mais uma vez reforçando que nós estamos aí para poder estar participando. Você falou que amanhã vocês estão querendo ir na escola Celito Sari? Seu microfone está desligado. Me desculpa. Então, Nádia, a partir de amanhã nós já temos escolas, né? Hoje a lógica seria essa, né? Um dia de formação, dessa partilha nossa, na verdade, e na nossa rede social a gente também, digamos assim, vai lançar a campanha, né? A nossa campanha interna, e a partir de amanhã, então, a gente tem um cronograma do dia 2 até o dia 31, isso, né, vai completar as nossas 20 escolas, tá? Todas as escolas municipais, o pessoal da saúde até já fez aqui a abordagem, mas a escola tal, tudo, eu queria só frisar que a gente só tem, digamos assim, uma autoridade sobre as escolas municipais, tá? Então, nada impede de que, óbvio, né, que as outras escolas estaduais talvez acessem vocês aí, pedindo ajuda também. Se alguém também nos acessar, nós nos disponibilizamos de ajudar de alguma forma, né? Mas a gente vai só nas escolas municipais. Eu não sei se a Gabi consegue já compartilhar a tela, Gabi, você consegue? Vamos ver se a Gabi consegue, onde a gente fez, então, um cronograma, Nádia, com todas as escolas. Amanhã, então, já é na Celito Sari. Essa semana, então, seria Celito Sari, amanhã, às 8 horas da manhã, tá vendo? Dia 3, né? No dia 4, nós seríamos lá na escola Arthur Bernardes, e no dia 5, lá no Cônego Antônio Mendes, que também é em Silvestre. A Celito Sari e a Cônego Mendes, elas são escolas de educação infantil, então elas seria só 8 horas da manhã mesmo. A escola Arthur Bernardes, ela tem ensino fundamental 1, ou seja, é até o 5º ano, e também tem educação infantil. Então,
o público é diferenciado, então nós teríamos que fazer de manhã e teríamos que fazer também à tarde. O horário disponível aqui está 7h30, mas eu vou até olhar com a Gabi, vou pedir para que ela peça, né, para a gente chegar lá também às 8h, porque esse horário que está aí é o horário que a escola está disponível, mas nós também podemos olhar um horário né, dentro da nossa disponibilidade. Então, talvez para a gente, enquanto equipe, chegar lá às 8h é um pouco mais cômodo, né? 8h, por exemplo, e na parte da tarde podemos ver com eles se a gente consegue chegar lá às 2h da tarde também, que vai ficar um pouco mais cômodo aí para a gente fazer essa campanha lá, tá? Então, se alguém... No ano passado, eu me recordo que foi disponibilizada uma planilha para que pudéssemos colocar o nome dos técnicos e o horário que, né, seria melhor para cada um. Será que teria como a gente fazer isso esse ano também? Igual eu já tenho nomes de quem vai, né, participar e os horários, aí eu já encaminharia, aí você já teria uma... Ótimo, Nádia, podemos sim. Nós vamos pegar essa tabela aí e só colocar mais uma coluna, né? Colocando lá equipe intersetorial. E aí a gente vai completando, né? Quem quiser e já vai colocando. É bom que a gente coloca também os responsáveis aqui pela secretaria também. E aí a gente vai estar tendo até noção, né? De quem realmente vai poder estar conosco. Isso é ótimo. Então, nós vamos também acrescentar nessa. Essa é uma escola também que essa tabela nossa que a gente colocou para as escolas irem preenchendo, sabe? Então, elas foram colocando também o dia que elas tinham preferência. Eu não sei se vocês repararam, mas no dia 18, então, é uma coisa que a gente não comentou. No dia 18, o nosso convite, então, é para que a gente tenha um evento lá na praça. Ano passado, a gente foi para a praça entregar folder e tudo mais, porque na hora lá da greve, né, a gente ficou tão desarticulado que a gente deu um jeito de ir lá para a praça e a gente fez um pouco de panfletagem. Esse ano a gente conseguiu, com o Thomas da Cultura, que ele organizasse para a gente um som, um espaço. Então, vai ter lá um espaço de som, de música, o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde. Né? Acho que a gente até não colocou o horário, Gabi, depois a gente podia até colocar, evento Faça Bonito, horário de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu criei um outro grupo separado de WhatsApp para a gente conversar sobre o evento. Por quê? Nós vamos ter o Thomas disse, olha, eu libero para vocês o espaço, deixo lá o microfone, deixo o som, talvez um stand até mesmo da Secretaria de Educação, para a gente colocar uma água, enfim, assim. E a programação em si, ela está em aberto. A gente ainda não fechou essa programação, tá? Mas a nossa ideia seria a seguinte, alguns eventos culturais, então a gente pode ter música, talvez um poema, apresentação de obras de arte da escola que a gente vai ter. Cada escola, a gente pediu para preparar um painel com a seguinte temática: fazer bonito é. Então, cada escola vai decorar um painel e a gente vai levar esse painel para a praça. Então, a praça vai ter um quiosque, provavelmente, um som instalado e algumas obras de arte também instalados lá da Secretaria, né, de Educação e de qualquer outro equipamento que quiser. Se o CREAS também quiser ir lá, colocar um cartaz, também, né, levar alguma coisa de campanha deles também, a gente pode olhar isso, tá, Nádia? Nesse standzinho nosso, uma exposição, alguma coisa da assistência social que queira também colocar lá conosco. E a Escola CASB, que é a nossa vizinha lá da praça, vai ser aquela que nós vamos fazer a campanha no dia, tá? Então, no dia, quem vai fazer a campanha no CASB somos nós que estivermos lá na praça. A gente já vai fazer a campanha lá, passa de sala em sala, e algumas salas do CASB vão provavelmente fazer visita também ao estande da praça. E eles devem fazer algum tipo de apresentação cultural, tá? Então, a gente está tentando ver com a equipe
do Centro Experimental de Artes, ver, por exemplo, se o Joubert pode ir lá, ter um momento de um número, também cantar alguma música para a gente, ou alguém, né, ou a Maria Cortes para contar uma história. Então, a gente vai fechar isso. Outros, né, grupos, o pessoal do CASB também deve levar algum grupo de alunos também para fazer alguma apresentação, que seja também música, que seja poema, que seja um texto, né, alguma situação assim cultural, para a gente fazer o dia inteiro. E a gente olhou com o pessoal do trânsito e eles nos sugeriram, a gente vai tentar fazer 10 horas da manhã, de 10 às 11, eu não tenho certeza bem se é de 10 às 11 ou de 11 ou de 9 às 10, para a gente fazer uma blitz. Então, a gente faria uma blitz de manhã e uma blitz à tarde também. Então, nisso aí eu queria muito ajuda, Wellington, a gente nem conseguiu conversar direito, mas para o dia 18, a gente também queria, né, talvez lá, então, o carro da polícia junto conosco, né, também mesmo lá, se puder instalar lá, quando se já deixar um carro, alguma unidade lá da polícia conosco, né, meio nesse fazendo bonito lá, vai ser legal. O Reinaldo, do trânsito, disse que nos libera no dia, né, vai liberar para a gente uma vaga, por exemplo, para a gente colocar o carro da secretaria ou de algum outro que precise de usar uma vaga também lá, porque às vezes é difícil, e também ele organiza, nos ajuda organizando o trânsito também, para a gente fazer uma blitz. Então, realmente, a gente vai colocar a programação para vocês e convidar todos vocês para no dia 18 ir passando lá na praça em horários diferentes, se vocês puderem nos ajudar de 8 até a tarde com uma programação, então talvez até fazer uma escala, né, para sempre ter alguém lá conosco seria bom, e no horário determinado para a gente fazer a blitz, né, a gente vê como faz, se a gente consegue uma equipe maior para a gente fazer um pouquinho de barulho, digamos assim, né, panfletar e etc e tal lá, para a gente marcar presença também na praça, e chamar um pouquinho o pessoal da rádio, etc e tal. Tá bom? Mário, você levantou a mão, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo. Bom, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o pessoal dos equipamentos, porque eu conversei com a Vera agora na parte da manhã. Nós, da Secretaria de Assistência Social, a gente vai participar no dia 18, na questão de revezamento. Nós já estamos pensando em montar um estande da família acolhedora, lá no dia mesmo. E aí nós vamos nos organizar com os outros equipamentos para ver quais são as nossas possibilidades de apresentação. E aí eu vou conversar com a Nádia, né, com a Maria Átila também, ver com o pessoal do CRAS, se eles têm interesse também em participar no dia. Então, com certeza, no dia 18 a gente vai estar presente. Nos outros dias da semana, eu estou até já com a tabela aqui que vocês enviaram, com o nome das escolas para cada dia, mas eu não tenho o horário. E aí eu precisaria do horário para poder organizar os técnicos para poderem fazer as visitas. Essa semana, principalmente amanhã, pode ser que a gente tenha dificuldade em conseguir liberar técnicos para poder participar. Mas as outras semanas, com toda certeza, a gente vai estar presente nas escolas. Aí eu só queria deixar o apoio da Secretaria de Assistência Social, né? Tanto quanto aqui da alta complexidade, né? O pessoal do CRAS, do CREAS. Então, assim, nós vamos estar presentes nesse evento, com toda certeza. Ô, Mário, ótimo, viu? Muito obrigada, né? Sempre realmente é muito bom estar com vocês, sim. Vocês potencializam muito, né? Não só a nossa campanha, quanto a nossa rede, então é muito, né, muito importante, a gente acredita, trabalhar com vocês. Essa coisa aí de vocês estarem com o stand lá e da gente estar na praça, ótimo, viu? Eu vou alinhar, então, com vocês direitinho, para a gente ver o que a gente precisa lá de enquanto estrutura, para organizar, para a gente fazer. Então, quanto mais a gente puder realmente divulgar trabalhos, tudo que a gente puder usar lá vai ser bacana e que bom, tá? De vocês estarem lá conosco, e a gente também, vou até ver mais o que está faltando para a gente organizar já com mais rapidez também essa programação. Em relação aos horários,
a gente teve algumas dificuldades também, né, em algumas escolas para poder levantar esses dias aí, esses horários. Mas o que que acontece? Nós iremos amanhã ter reunião com diretores. Então, alguns horários que ainda não fecharam, até amanhã a gente já está com tudo fechado dos horários em todos eles, tá bom? Hoje mesmo, a gente talvez já vai vendo aqui com a Gabi, com a nossa estagiária, né? A Gabi, essa que está aí, gente, usando a câmera lá do Rede Educa, né? Nossa grande aliada, assim, sem Gabi a gente não está conseguindo fazer nada, viu? Então, também, se alguém tiver dificuldade, pode fazer contato até lá com a Gabriela, no nosso grupo, tá bom? Que aí ela pode também ajudar a responder, ou qualquer pessoa da assistência social, desculpa, da educação que estiver lá, tá? Então, hoje mesmo a gente já deve ter alguns outros horários, viu, Mário? Para a gente definir isso aí. Mas até amanhã, todos os horários. Eu também acho que amanhã ficaria um pouquinho mais difícil mesmo, mas se a gente puder, né, pelo menos contar com alguém, não irmos só à educação de amanhã, nós agradeceríamos muito. Poderíamos fazer, às vezes, mesmo que seja uma visita rápida, às vezes não pode ficar o tempo todo, né, mas passada lá então, nem que seja para oi, bom dia, enfim, vai ser muito bacana, tá? Ou alguém do Conselho Tutelar também, da Saúde, se puder, vem estar conosco já desde amanhã, vai ser muito bom. Caso não possa, aquilo que eu falo para vocês, não tem problema, é isso mesmo, nós vamos fazer o nosso possível e o nosso melhor, né? É sempre essa lógica mesmo, e eu tenho certeza que vai ficar super bem. Gostei muito, Nádia, do saber, né, que vocês vão estar fazendo lá os grupos. Esses grupos já é com público, já de vocês fechado, não é isso? Não é um grupo, é só já de famílias de vocês que já vivem essa situação assim, ou como seria? Ou é também aberto? Então, esses grupos já é com pessoas que são acompanhadas pelo CREAS. Então, né, tem situações de que possa ser, às vezes, alguma que já sofreu uma violência sexual, mas como também pode ser apenas uma que teve ali uma situação de uma violência física, psicológica. Então, é apenas para as pessoas que são acompanhadas já pelo CREAS. É do equipamento mesmo. Ok, né, mas é muito bacana a iniciativa, vocês também, né, estão de parabéns, fazem né, eu vejo que cada equipamento também tem feito o que é possível fazer, né, eu acho que a gente ainda tem que organizar muito todos os equipamentos, né, da nossa cidade, mas a gente vai chegar lá. Em relação, só antes de escutar o Wellington, eu queria frisar que em relação à escuta especializada, eu e Loane estivemos lá na formação também, né, que aconteceu na semana passada, e a educação, e inclusive na reunião de supervisores, quando a gente falou da escuta especializada, muitos educadores e supervisores já nos perguntaram como é isso. Então, a gente já vai o mais breve possível, Nádia, a gente já, um pouquinho, né, eu já pedi até para a Loane, no CMDCA, que a gente um pouco apresse essa formação de escuta especializada, né, no nosso município, a gente se organize já com uma certa brevidade, digamos assim, né, um pouquinho mais rápido, já de instituir lá o comitê intersetorial, que tem que ser feito pela lei, que a lei pede, e também uma formação dentro da nossa escola, para que pelo menos alguns educadores, né, dentro de cada unidade municipal, tenham uma formação também dessa escuta especializada, né, que eu acho muito importante. Então, a gente, dentro do possível, já vai articular com uma rapidez, definir quem é, né, se vão ser já de cara os supervisores e mais um ou outro educador, ou como que é que nós vamos definir para a gente ter o maior número, digamos assim, de pessoas possível, né, dentro da escola, de formação também já de escuta especializada, né, que seja alguns representantes, pelo menos, tá bom? Wellington. Ô Marisa, primeiramente, te parabenizar pelo empenho em realizar essa atividade, em estar realizando esse evento muito importante, né, porque sabemos que o abuso sexual infantil, ele é uma coisa muito grave que talvez aconteça até com muito mais frequência do que a gente imagina que possa acontecer. Vocês podem contar comigo naquilo que for preciso.
ou estar colaborando. Em relação à ida nas escolas, se vocês acharem necessário, eu acredito que eu consigo participar de todas essas reuniões, ou de quase todas. Eu vou ter bastante disponibilidade para isso. E em relação ao dia 18, eu vou dar um jeito. Eu acho que eu consigo ficar lá, talvez em tempo integral, mas se eu não ficar em tempo integral, pelo menos eu consigo fazer várias passagens e colaborar nesse sentido até a tarde, até o encerramento do evento. Vocês podem contar comigo. Ressaltar, né, a importância desse trabalho em rede que está sendo desenvolvido em prol das famílias, em prol das crianças. Eu percebo que tem funcionado muito bem e, com isso, a gente consegue atender melhor aquelas pessoas que têm necessidade desse atendimento. Reforçar também a questão do Disque Denúncia, né, que vocês citaram aí, voltando um pouco. O Disque Denúncia pode ser feito também através do 181, que é o telefone específico para denúncia de qualquer tipo de crime, seja ele de qualquer natureza. Inclusive, recentemente, nós recebemos uma denúncia via 181 de um possível abuso sexual infantil. E quem recebeu essa denúncia foi a Cabo Brasileira, da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Salvo engano, ela passou a situação do Conselho Tutelar, e aí, a partir daí, eu acho que foi feito, ou vai ser feito, a escuta especializada para poder verificar se realmente está acontecendo ou não. Então, o Disque Denúncia 181, ele é uma ferramenta importantíssima também para denunciar esse tipo de abuso, porque essa pessoa não tem coragem, ou tem uma certa dificuldade de estar procurando a polícia militar ou qualquer uma outra ferramenta, ela pode estar fazendo isso através do 181. Quando ela faz essa denúncia através do 181, automaticamente acaba gerando uma demanda para a gente. A gente tem que cumprir e tem que dar a resposta daquilo que foi feito, se foi constatado, se foi configurado aquela infração ou não. Então, era isso que eu queria passar para quem está presente na reunião. Excelente, viu, Wellington, né? É muito bom para a gente, tem sido muito bom, desde que a gente está trabalhando na secretaria, essa parceria com você. Em tudo quanto é parceria, né, Wellington? Agora é parceria em tudo quanto é campanha nossa, a do ProERD em si, né, que é digamos assim, que é a nossa grande que é prevenção, né, do uso de drogas, assim, que ela é muito importante para a gente, as nossas crianças adoram, né, o ProERD, então é algo muito importante para nós. Também, só para dizer para vocês que o Wellington agora já está designado para nos ajudar a instituir no nosso município um projeto de cultura de paz, né? Então, nós vamos desenhar também um projeto de cultura de paz no nosso município, e o Wellington também, junto com o CDL Jovem, vai nos ajudar a desenhar isso. Eu não sei como, de que forma, mas nós vamos fazer, né? Então, muito bom poder contar com você, sim, né, Wellington? A gente nós estamos definindo alguns representantes de turma, de todas as turmas, de todas as escolas de ensino fundamental 1 e 2, e a gente deve começar a fazer um desenho, digamos assim, escrever um projeto de cultura de paz também nas escolas, né? De acordo com porque a gente viveu aquelas situações, né, de muito medo mesmo em relação à segurança nas escolas, e a gente vê que a gente tem tido muitos comportamentos violentos dentro da nossa escola, e após a pandemia, eu queria ressaltar que, às vezes, os problemas que a gente já tinha, eles aumentaram, né, ou seja, em quantidade e em intensidade. Então, algumas agressões ou comportamentos inadequados que a gente tinha antes, a gente está tendo algumas explosões de agressividade muito maior do que a gente tinha, ou seja, a intensidade, né? Então, o número de casos nossos também de
aumentaram em relação a, por exemplo, casos com autismo, casos de deficiência, número de ansiedade, alunos com algumas síndromes, alguns transtornos de ansiedade, alguns transtornos mentais, eles intensificaram, né? E quando você tem uma situação vulnerável em todo o país, em todo, né, na nossa própria, até na economia e tudo mais assim, a gente teve casos, ou seja, pioraram, né? Ou seja, aumentou a quantidade, mas também em intensidade. Então, uma linguagem das crianças com muita agressividade, então a gente está precisando também de colocar aí essa coisa da cultura de paz, né, dentro das escolas, então tem sido muito desafiador para todos nós, né, e na escola não tem sido diferente, então a gente já colocou o Wellington também em mais um projeto nosso, e aí a gente agradece, né? A gente vê aí a sua disponibilidade. A gente ia fazer uma reunião dia 5, viu, Wellington? Mas a gente talvez vai precisar de mudar essa data, talvez por causa disso, viu? Por causa de muita demanda muito alta, mas a gente vai fazer contato com você e o CDL e os representantes de turma das escolas, e vamos efetivar também, tá bom? Então, muito bom contar com você. Eliane? Marise, o Conselho Tutelar está se articulando aqui para tentar ir, se possível, todas as escolas, tá? A gente não vai todos, né, ao mesmo tempo, a gente vai se dividir para tentar ir em todas. No dia 18 também, a gente vai tentar se mobilizar aqui para ir a maioria dos conselheiros, para tentar fazer uma escala, para ficar na praça o dia todo. A gente só está com um problema nessa sexta-feira, que a gente já tem 2 compromissos e a gente vai ter que se dividir para ir nos 2, então é bem possível que a gente não consiga ir no CEMEI Cônigo Antônio Mendes. Mas, assim, nos demais a gente com certeza vai conseguir sim, tá? Excelente, viu, Eliane? Muito bom. Cleusa, bom dia. Meu Deus, vou levantar a mão de novo. Ô, Cleusa, seu microfone está interferindo um pouquinho. Eliane, mas que bom, viu? O conselho também aí, né, conosco, e é muito bom, né? As escolas, elas gostam muito de receber. A gente já tem falado muito disso, a gente sabe que existe uma confusão, um não entendimento, às vezes, né, em relação ao papel do conselho, é algo que a gente está buscando evoluir, e o fato de ter vocês lá conosco vai ajudando cada vez mais, tá? Eu sei que a gente tem muito desafio, muito atropelo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir alinhar também as ações aí junto do Conselho Tutelar, né, que é muito importante para a gente, tá? Então, contar com vocês é muito bom também. E a gente sabe da busca de vocês com muitas coisas, muitos afazeres, e mesmo assim também estar conosco, tá bom? Então, agradecemos. Mais alguém? Ok, então, acho que é isso, né? Nós vamos deixar essa reunião gravada, vamos colocar lá, então, o link dessa reunião também, vamos ver aqui se a gente consegue baixar, disponibiliza também, que aí alguma pessoa que tiver dúvida, né, em relação, acho que a gente foi uma forma de a gente achar mais fácil, né, para poder orientar, e vamos deixando aí também depois para formações mais para frente para a gente, né? Tem alguém aí que consegue deixar a câmerazinha aberta para a gente tirar uma fotinha? Eliane antes estava com a Tuti, não sei se consegue, a Nádia, fazer um bonito aí, ó, só tem gente bonito. Todo mundo passou perfume e batom, a gente vai colocar. A Gabi consegue tirar para nós, Gabi, ou não?
Não, um print, faz um print screen da tela da Lívia lá, acho que dá, olha, daí. Vou tirar um print aqui também, print screen, você sabe onde que é? Em cima. Vamos lá, sorriso. Ô, Tuti e Eliane, dá para chegar um pouquinho só mais juntinhas aí? Ó, travaram delas, né? A imagem delas travou. Chega um pouquinho mais o rosto de vocês duas aí. Ah, não tá dando. Aí, peraí, ó, vamos lá, agora vai dar. Isso, Tuti. Aí, bacana, tá? Muitíssimo, então, obrigada a todos vocês. A gente, então, vai, né, mantendo o grupo como canal aí de comunicação. Amanhã, então, 8 horas, quem puder estar presente, já aguardamos vocês lá. E muitíssimo obrigada por tudo, viu, gente? Acho que bacana, né? O nosso tricô aí, intersetorial, vai ficando bonito, né? Nossa coxa de retalho aí, mais hora, menos hora, vai ficar muito bacana, tá bom? Beijo para todo mundo, excelente trabalho, até mais.